Fala, rapaziada Cruz Maltina, aqui é Andrezinho falando e hoje vamos ver o que Lucas Pedrosa falou sobre o grupo da Sul-Americana do Vascão. Na minha opinião, o Vasco pegou um grupo mediano e o time mais forte ali é o Lanús. E a única observação é que só passa um de cada grupo, o primeiro, o segundo disputa contra o terceiro lugar da Libertadores. Então o Vasco tem que realmente ir para cima, passar em primeiro para não ter dificuldades. Na minha opinião é essa, acho que a dificuldade maior é o Lanús, não tem outro time ali com grande qualidade, não tem tanta altitude, então o Vasco realmente tem tudo para ir para cima. Fiquem com o comentário do Lucas Pedrosa, um grande abraço desse vascaíno. Fiquem com Deus. Olhar agora a Sul-Americana, Lucas Pedrosa. Eu discordo bastante dessa enquete aqui. Você discorda? Por quê? Você acha quem que foi Pedreira? O grupo do Vasco não é pedreira. Não é pedreira? Não é pedreira, quem é a pedreira pra você maior? Pra mim, o grupo do Botafogo tá difícil. O do Fluminense também não é fácil por conta dos aspectos fora de campo. Mas se fosse pra votar aqui, eu colocaria o do Botafogo como mais difícil. Na comparação entre os demais, né? O grupo F é o do Fluminense. O Fluminense, União Espanhola, Once Caldas e o San José é o grupo do Flu. E aqui o grupo do Vascão é o G. Lanús, Vasco da Gama, Puerto Cabello e Melgar. Você achou o que aí do grupo do Vasco? Achei bem acessível, bem mediano. O Vasco tem a obrigação de passar, na minha visão. O Lanús é uma equipe... Passa um só, né, gente? Passa um só diretamente, né? O segundo colocado vai disputar um play-off com os terceiros colocados da Libertadores. Então, eu não consigo entender o Vasco como pedreiro. Eu acho que o Vasco tem obrigação de passar pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem também. Voltando a uma competição sul-americana, inclusive contra o Lanús, boas lembranças pro torcedor vascaíno, que já enfrentou em 2007 e eliminou em 2012 também na Libertadores a mesma coisa. O Puerto Cabello é a mesma coisa que o cara bobo lá, é muito difícil a viagem é muito mais preocupante do que o próprio time, que só tem 14 anos de existência, e o Melgar tem altitude, mas é uma altitude também que não é a altitude, por exemplo, que o Fluminense vai enfrentar, que é de quase 4 mil metros. O do Melgar, no Peru, é de 2.300 metros, cerca de 2.300. Então assim, cara, pedreira eu não vejo nada de pedreira não. Eu não acho que é um grupo fácil, como muita gente falou, mas o Vasco tem a obrigação de passar com isso aí. O do Flu, 4 mil metros aqui pro San José, né? Quase 4 mil metros. Isso é muita coisa. Muito. A gente fala de Quito, que tem 3 e pouco, Blau, né? 3.700 e pouco do San José. O Flamengo jogou contra o San José em 2019 na Libertadores. E como foi, um jogo extremamente difícil, complicado, embora o Flamengo tenha vencido na ocasião, com um gol do Gabigol, inclusive. E eu lembro que foi durante o Carnaval aqui no Rio de Janeiro, enfim. Lembro muito bem desse jogo. Foi um jogo muito complicado. O Flamengo teve muitas dificuldades nos bastidores por conta da altitude. Se eu tivesse que votar nessa enquete aqui, proporcionalmente falando, eu votaria no Fluminense. Óbvio que na Libertadores eu acho que o grupo do Botafogo é mais difícil que o grupo do Flamengo. E na Copa Sul-Americana eu acho que o grupo do Fluminense é muito mais difícil que o grupo do Vasco da Gama. O Once Caldas também tem 2.000 e pouco. Tem tradição também. Tem pouquinho de altitude. E a gente fala um pouquinho quando a gente olha o São José, que é quase 4 mil. Mas já é uma altitude que já dá um desconforto, já dá mudanças fisiológicas. A logística é muito complicada para o São José. Porque não é só... o São José, às vezes você tem uma altitude que já te pega a altitude. Às vezes a chegada até o local, você tem que pegar um avião e ônibus e não sei o que, já dificulta mais ainda. O trajeto terrestre começa a ficar muito grande. Então você começa a ter um desgaste, além do desgaste natural fisiológico que a altitude te entrega, um desgaste da viagem também. Eu quando vem sorteio, assim, vocês sabem, eu sou a maior preocupação minha é com altitude, porque não é nem muito além da esfera esportiva, é o ser humano. Até os nossos colegas jornalistas, quando vão fazer cobertura, muitos não se sentem bem. Quer dizer, a altitude ela é muito, entre aspas, cruel para nós que vivemos aqui no nível do mar. Ela é muito... Ela machuca, vamos dizer assim. Jogar bola nessas condições para mim é muito ruim. Então, quando sai sem altitude, eu fico aliviada, que foi o caso do Botafogo. E o Flu pegando 2 confrontos, né? 2 confrontos com altitude é bastante coisa. Tá aí o grupo. Você ficou feliz? Quando foi saindo as bolinhas, ô Pedro? Você foi sorrindo?
foi o quê? Foi... Normal, completamente normal. O Lanús é o time mais forte do grupo, Sim, mas é um time tanto forte que é o cabeça de que é chave. o médio. O Lanús é médio na Argentina, sabe? A gente tá falando da Sul-Americana também, né? Quem equipe... tá aqui é porque tropeçou, é porque não fez um ano impecável, né? Se for pegar a folha salarial do Lanús, com certeza ela é muito menor do que a do Vasco da Gama, que tem vários jogadores que podem, inclusive, com a força do São Januário, decidir essas partidas. Jogar na Argentina é sempre muito difícil, mas o próprio Lanús não é uma equipe de massa na Argentina, então até mesmo a torcida que sempre apoia bastante, não é aquela torcida dos outros times que são mais tradicionais. Então eu realmente considero que o Vasco tem a obrigação de